Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, pessoal, vocês estão bem? Que bom que vocês voltaram. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Deuteronômio capítulo 32, parte 3, episódio de número 770, nona temporada. 770, que número simbólico. Que joia a gente poder estar aqui. A misericórdia de Deus é grande com as nossas vidas. Tem nos dado força, ânimo, coragem para a gente estar aqui. Há tanto tempo, cerca de 4 anos, debruçado sobre o texto bíblico. Você encontra esse trabalho aí no Spotify, na Deezer, na Amazon, na Apple Podcasts, no YouTube Music, em tantos lugares, em todos os distribuidores de podcasts. Esse trabalho onde Deus tem alcançado muitas vidas. Ainda essa semana alguém disse para mim, eu estou precisando muito disso, eu estou passando por um momento difícil e eu estou precisando muito me conectar com a palavra de Deus. A pessoa pegou o celular e ali mesmo ela já conectou, já seguiu o podcast e disse que eu ouvi. Que legal, a gente pode chegar até as pessoas usando essas ferramentas tecnológicas que temos hoje. Isso é bênção, é providência, é graça, é misericórdia de Deus. Hoje vamos falar de um Deus provocado, um Deus que se ira, da realidade da ira de Deus. A gente vê nesse capítulo aqui, do versículo 19 ao 27, não se iluda, Deus é amor, mas Deus também se ira, Deus é justiça. Então, ela não pode ser minimizada a realidade da ira de Deus. Em vez de ficarmos chocados com a ideia de que Deus se ira, a gente deveríamos antes perguntar com quem, para quê, por que Deus se ira. Um Deus sem ira e um Deus que é irado por outros motivos que não o pecado não é um Deus, mas um ídolo. É somente quando este escritor aqui ele observa quando o próprio homem não se desagrada com o pecado, que ele não percebe mais porque Deus deveria sentir ira por ele. E aqui é complicado, porque se a gente pensa num Deus incapaz de se indignar, ele seria igualmente incapaz de amar e não poderia com razão ser considerado como dispensador de misericórdia. Pois ira e amor, eles são polos opostos de uma só afeição. Onde não há ofensa, não há necessidade de perdão. A ira de Deus, quando arde contra os homens, ela é terrível em seus efeitos. 2 aspectos de sua operação a gente pode notar aqui. No versículo 20, por exemplo, diz que Deus abandona o homem a si mesmo. Quando Deus esconde o seu rosto deles, não há dúvidas sobre qual será o seu fim. Permitindo sobre eles diversas aflições, versículos 22 ao 25, é como um fogo queimando para destruí-los. É digno de nota aqui que a manifestação da ira divina ela é representada não apenas como abrangendo o Sheol, lugar dos mortos, mas como se alargando até abranger toda a terra, versículo 22. E quando a gente vê isso em conexão com o vislumbre do chamado dos gentios, no verso 21, tudo isso vai apontar para uma futura extensão universal da dispensação da graça de Deus. Veja que a extensão do reino de Deus, ela traz todas as nações para dentro do alcance, tanto da graça, quanto do julgamento messiânico. Mateus 25, 31. A ira de Deus ela não é representada em cores menos terríveis no Novo Testamento do que no Antigo.
Porque a descrição individualizada desses versículos, dos versos 24 a 25, a gente vai ver a descrição aqui de terrores de uma vida futura dolorosa demais para permitir que a mente se detenha neles. A ira em Deus nessa vida, ela não está divorciada da misericórdia. Este é o pensamento do versículo 21. Israel não foi rejeitado para sempre. Deus está procurando provocá-lo ao ciúme, transferindo sua consideração para os gentios. Quanto à sua retaliação, tem um propósito tanto misericordioso quanto irado. A misericórdia, ela guarda cada pecador, cortejando o seu arrependimento. O versículo 26 e 27 fala que a manifestação da ira de Deus, ela é limitada pela honra do nome dele. Deus é zeloso por sua honra. Ele tirará de seus adversários o poder de se vangloriarem contra ele, restaurando maravilhosamente aqueles que, se tivessem recebido o que merecem, teriam sido completamente destruídos. Isso impede sua mão de derramar sua ira contra eles ao máximo. Nós podemos interpretar isso de outra forma e dizer que o zelo por sua honra leva Deus a poupá-los, para que ele possa glorificar seu nome, fazendo com que a misericórdia se alegre sobre o julgamento. Então a gente vê aqui que há mais honra para Deus em salvar os homens do que em destruí-los. E o que provoca essa ira em Deus? O pecado. Somente o pecado. Mais especialmente os pecados de seu próprio povo. Porque a gente vê aqui que sem fé, falta de fidelidade, e a persistência no pecado do verso 20 são algumas referências. Aqueles que tiveram relações mais próximas com ele, que desfrutaram de mais favores e o rejeitaram deliberadamente, são aqueles que serão mais severamente punidos. Amós capítulo 3, versículo 2. Do 19 ao 47 desse capítulo 32, a gente vê referências claras e objetivas à vingança e à recompensa. Demonstrada já a razoabilidade do ciúme divino, nós podemos ter pouca dificuldade em reconhecer a razoabilidade adicional da vingança divina. O tratamento de Paulo à questão é conciso e conclusivo. Quando ele diz assim, olha, é Deus injusto quando exerce vingança? Falo como homem, de modo nenhum. Pois se assim fosse, como julgaria Deus o mundo? Romanos capítulo 3, versículo 5, versículo 6. A vingança é reconhecida, portanto, como pertencente à justiça de Deus, que será posta em prática como vingança pela ingratidão e loucura de muitos da humanidade. Indiquemos brevemente o curso da vingança divina conforme apresentado no restante desse cântico de Moisés. Veja, Deus propõe tocar seu povo ingrato, apresentando aos gentios a seus privilégios. Apresentando os gentios a seus privilégios. Este é o primeiro experimento do santo zelo de Deus, para ver que efeito a reunião dos gentios terá. E para uma mente judaica, deve haver algo marcante e convincente na história do cristianismo. Certamente, quando a gente vê a elevação e a civilização do mundo gentio, e que elas devem ser devidas em grande medida àquele favor divino que, como judeus, eles desprezaram e perderam. Veja, tal espetáculo é calculado para levá-los a uma reflexão sincera e a uma profunda contrição. Se seus corações não fossem sensíveis e grosseiros, eles se humilhariam diante de Deus, reconheceriam que merecem que outros herdeiros fossem colocados em seu lugar. As realidades da vingança divina, elas foram terríveis. O Senhor representa sua ira como algo que queima até o inferno mais profundo, alcançando manifestamente aquele mundo subterrâneo, onde os espíritos dos infiéis estão confinados.
Mas na vida presente há uma manifestação em termos menores da vingança que abrange a vida por vir, que pode ser resumida como se apresenta nestes versículos 23 ao 25. A gente vê aqui termos como fome, peste, feras, guerra. E a nação infiel, ela experimentou tudo isso como um penhor da vingança divina que com justiça queima até o inferno mais profundo. Esse programa de vingança, ele é cuidadosamente preparado. Este é o espírito dos versículos restantes, do 35 ao 43. Deus faz seus cálculos com calma, com deliberação. O pé de seus inimigos resvalará no devido tempo, e sua obra de vingança, como todas as suas outras obras, provará ser perfeita. Assim como Deus se recusa a exercer misericórdia sem princípios, também se recusará a executar ira aleatória. A gente se lembra de Jonathan Edwards, o teólogo e pregador puritano do século XVIII, o líder daquele grande despertar nos Estados Unidos, conhecido por seus sermões intensos sobre o juízo divino e a necessidade de uma conversão genuína. Ele tem um sermão notável sobre o versículo 35 desse capítulo 32 aqui, muito famoso, intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pode ser desagradável a alguns teólogos despreocupados, mas, no entanto, é carregado de uma verdade doutrinária e convincente, que certamente deve-se abandonar a ideia de que haja qualquer diferença de princípio entre o Antigo e o Novo Testamento. A prerrogativa da vingança, ela é tão poderosamente afirmada nesse cântico do Senhor e colocado na boca de Moisés. Não foi renunciada nem abandonada por um instante que seja. O Senhor ainda o reivindica, como mostram Romanos 12, 19 e Hebreus 10, 30 e outras passagens. Após o ciclo se completar, judeus e gentios, como o versículo 43 claramente indica, serão encontrados regozijando-se em conjunto diante do Senhor que se mostrou misericordioso com sua terra e seu povo. Não precisamos entrar na discussão da grande diferença entre o hebraico, do versículo 43, a Septuaginta. Só para resumir essa discussão aqui da grande diferença entre o hebraico do versículo 43, a Septuaginta, isso se refere a divergências significativas entre o texto hebraico massorético, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, no versículo 43 de Deuteronômio 32, que é o final do Cântico de Moisés. Portanto, a Septuaginta, ela oferece uma visão mais universal, mais escatológica do plano de Deus, enquanto o hebraico ele é mais restrito e nacional. Veja que a discussão é importante para a gente entender como o Novo Testamento ele interpreta o Antigo. Mas isso não afeta a verdade que nós extraímos dessa passagem notável. Por mais que os indivíduos sofram com a vingança divina, ela não se perderá como uma lição para a raça humana. Judeus e gentios, eles reconhecerão igualmente sua justiça e misericórdia compensadora, que sempre esteve nas ternas mãos de Deus para os homens. A vingança é imposta a ele. O julgamento é parte de sua obra, mas ele se deleita na misericórdia. Moisés ele vai resumir a lição desse cântico aqui exortando o povo à obediência como sua vida. Quando nós nos lembramos de que Deus é a fonte da vida, que a vida espiritual reside em seu favor e comunhão, então fica claro que os israelitas tinham apenas um dever a cumprir: obedecer a Deus e viver. Toda a energia de Moisés e toda a urgência de Deus são dedicadas a garantir essa obediência. A lembrança do amor de Deus, o reconhecimento de sua vingança e ira merecida, a sabedoria consumada manifestada em toda a política seguida
devem mover nossos corações a amar e a obedecer. Meus queridos, aceitemos a misericórdia. Não forcemos o Senhor ao julgamento. A ira judicial de Deus não é uma paixão incontrolável, ela age em harmonia com a sabedoria infinita dele. A reputação pública de Deus está indissoluvelmente ligada ao bem-estar de suas criaturas inteligentes. Sua honra lhe é cara, pois sua honra nada mais é do que sua excelência inata, ilustrada e tornada reconhecida. Assim como um homem pode temer a ira de seus inimigos, Deus, para trazer seus feitos ao alcance da compreensão humana, fala de si mesmo como sujeito e temor. Como sujeito a temor. Em nosso estado atual, nós não podemos nos elevar à compreensão de Deus como Ele é. O nosso conhecimento dele é condicionado pelas limitações de nossa mente. E a terna afeição de Deus ao implorar aos homens que evitem o pecado é impressionante, mas ainda mais impressionantes são suas exclamações de pesar, quando o passo final foi dado e quando para muitos a recuperação é impossível. Assim, quando Jesus olhou do Monte das Oliveiras para a metrópole culpada e soube que a sorte estava lançada, ele chorou e disse: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha soninhada, mas vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Assim também nos Salmos nós vemos que Deus fala: ó, se o meu povo tivesse me escutado, se Israel tivesse andado nos meus caminhos. Meus queridos, a medida do amor de Deus, ele transcende todos os limites conhecidos. Suas formas são infinitas em variedades. Quando todas as medidas corretivas foram tentadas em vão, o amor só pode chorar. Como que a gente pode esperar a misericórdia de Deus se a gente despreza constantemente sua graça, sua misericórdia, sua santidade? Será que reconhecemos o quanto nosso pecado provoca a ira justa daquele que nos criou para a comunhão? Vem orar comigo. Busca um localzinho aí tranquilo para a gente falar com Deus. Oh, bendito, nos livre da tua ira, nos dê um coração contrito. Senhor Deus, que és justo em tua ira, infinito em tua misericórdia, dá-nos um coração sensível ao teu zelo santo. Que o temor da tua justiça nos leve ao arrependimento verdadeiro. Que a lembrança da tua graça nos ensine a obedecer com amor. Não permitas que endureçamos nossos corações diante da tua voz, mas conduza-nos à vida que só em ti se encontra. Obrigado, Jesus, por esses minutos diante da tua santa, poderosa, maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Pra gente meditar mais na palavra de Deus e encerrar esse capítulo 32. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.